E aí, pessoal, para a gente entender um pouquinho mais como funciona a política e o Estado, a gente tem que entender como funcionam essas formas de dominação do Estado, né, e das sociedades políticas e a burocracia, que é uma maneira de operacionalizar essa dominação. Para isso, a gente vai utilizar um sociólogo que a gente já viu nas primeiras aulas, né, de sociologia, que é o Max Weber, né? O Weber, ele fala de tipos ideais de dominação. Primeiro, o que é um tipo ideal? Tipo ideal é como se fossem categorias que não necessariamente querem dizer qualquer tipo de sociedade que a gente vê, mas uma ideia relativamente ampla que você pode encaixar até mesmo grupos distintos, né? Ou pessoas distintas. Então, é uma maneira de você sintetizar um conjunto de atributos em algumas categorias que daí você pode fazer uma aplicação intertemporal, ou seja, de vários períodos no tempo ou em lugares diferentes, tá? Bom, primeiro, ele tem os tipos ideais de dominação são três, né? O primeiro é o tipo tradicional, depois o tipo carismático e o tipo racional legal de dominação, né? Então, a dominação tradicional, né, é a crença em regras, né, antigas, ou seja, você obedece àquela pessoa, àquela sociedade, por causa das regras antigas. Regras que vêm não só do tempo dos seus pais, mas do tempo dos seus avós, bisavós, sempre foi assim, né? Então, por que a pessoa mais velha de uma determinada família manda? Porque foi assim no tempo dos seus pais, avós, bisavós e tudo mais. Então, esse poder, essa dominação tradicional, ela é a mais básica. É o que acontece, por exemplo, nos clãs, né? O que acontece em muitas tribos indígenas, por exemplo, aqui no Brasil, né? Esse modelo de se dominar é dessa maneira porque sempre foi assim. Isso acontece principalmente em sociedades, obviamente, mais antigas, mas sociedades menores, sociedades muito grandes já têm um pouco de dificuldade de manter essa tradição. Tem a dominação carismática, quando existem indivíduos com qualidades excepcionais que convencem os outros a fazer o que eles querem, né, a serem dominados, né? Um exemplo clássico é, por exemplo, os ditadores, principalmente o Hitler é um exemplo clássico, Mussolini é um exemplo clássico, o Vargas é um exemplo clássico, né? Dessa dominação. Bom, Vargas menos, mas os outros eles usam o poder pessoal para convencer as pessoas a fazer o que eles querem. Porque eles têm qualidades excepcionais, porque eles nasceram para isso, porque eles têm um destino especial e triunfante, tá? E tem o modelo racional legal, que é o modelo das democracias modernas, dos países mais atuais. Por quê? Ele é baseado em normas legais. Não importa quem é o presidente enquanto você esteja assistindo o vídeo. Por quê? Porque se ele continuar ou se ele sair, a gente sabe que existe uma continuidade porque as regras do jogo democrático, elas prevêem isso, né? Não importa quem seja o presidente dos Estados Unidos, né? É a mesma coisa. Então, os países que têm esse modelo burocrático, racional, legal de dominação mantêm uma certa estabilidade, né? E, de certa forma, todo o poder, segundo o próprio Weber, né, se manifesta e funciona na administração. Então, essa administração do poder racional legal, ela vai governar, ela vai introduzir essa maneira de se dominar e ela concentra o poder. Então, não importa quem está na administração, ela sim que tem o poder, tá? E tem uma diferença aí de um domínio legítimo e ilegítimo. O domínio legítimo é o domínio, nesse modelo racional legal, domínio das leis, né? Então, se você vive numa região, por exemplo, dominada por milícias, como ocorre, por exemplo, em partes do Rio de Janeiro, como ocorreu, por exemplo, em algumas regiões do interior do Nordeste na primeira metade do século XX, né? Você tem as milícias ou os coronéis, que são grupos que normalmente fazem um domínio ilegítimo do poder. A burocracia, ela tem de legitimar tudo. Então, quanto mais burocratizado, quanto maior esse conjunto racional, legal de dominação, menos, né, ilegitimidade você tem, menos arbitrariedade você tem. Obviamente que a burocracia ela pode ser, de certa forma, arbitrária, né, mas normalmente você tende a ter um pouco mais
de controle, né? Existiu o livro do Kafka chamado O Processo, né? E ele fala mais ou menos como que a burocracia ela pode ser, de certa forma, autoritária, ela pode fazer alguma coisa que você não consiga controlar, mas normalmente ela anda nesse panorama do legítimo. Bom, mas utilizando ainda essa ideia de tipos ideais, vamos analisar a burocracia mesmo. Então a gente começa criando algumas regras para definir a burocracia. O que é como que ela existe, na verdade? Ela existe quando tem regras abstratas, né? O que são regras abstratas? Leis e, basicamente, como você governa essa determinada localidade a partir de leis. E essas regras vão ordenar essa sociedade de maneira abstrata, como, por exemplo, quem pode ter determinadas atividades econômicas, quem tem acesso a direitos, quem não tem acesso a direitos, né? É esse tipo de coisa. Bom, a burocracia ela precisa de relações hierárquicas, né? Porque alguém precisa ser responsável pela tomada de decisão. Como alguém precisa assinar, por exemplo, a aprovação de alvará, né? Alguém precisa assinar a lei, né? Alguém precisa assinar o decreto. Então, você precisa de alguém que concentre essa responsabilidade. E outras pessoas que trabalhem nessa burocracia hierárquica para fazer o serviço, né? Então, por exemplo, se você vai tirar um RG num determinado órgão específico, né? Alguém vai assinar o seu RG. Obviamente que não é essa mesma pessoa que vai tirar sua foto, vai imprimir, etc. Mas vai ser alguém que tem a responsabilidade. E se tiver algum erro, algum problema, é essa pessoa que vai responder, tá? Em trabalho livre e especializado. A burocracia precisa de pessoas que saibam ser burocratas, né? Então, por exemplo, na virada do século XVIII para o XIX, a gente vai ver uma migração da aristocracia para postos burocráticos de comando, por exemplo, no Estado francês, né? Depois da Revolução Francesa, quando Napoleão chegar, e principalmente depois do retorno da monarquia, né? E a burocracia é um modelo histórico, né? Como que é um modelo histórico? A gente pode ver que quando existem algumas coisas historicamente dadas, ela pode existir, como por exemplo, de uma racionalidade legal. As leis elas não são arbitrárias totalmente, elas podem ser autoritárias, mas elas não são arbitrárias. Elas têm uma certa ideia, por exemplo, promover a salvação, promover o bem comum ou coisas parecidas. Então ela precisa de uma certa racionalidade legal, né? Porque assim a burocracia ela não fica perdida entre leis contrastantes, né? Desenvolvimento de uma economia monetária, né? Por quê? Aqui é um pouco debatido, tem gente que concorda com isso ou não, mas para você ter uma burocracia, você precisa ter dinheiro, né? Dinheiro circulando para você pagar essas pessoas, porque elas devem ser livres, né? E como o trabalho é especializado, elas devem estudar nisso, elas têm que se dedicar a isso. Então, uma economia monetária funciona justamente para você regular isso e criar excedente para você pagar essa burocracia. Existem algumas discussões sobre isso, como eu disse, como por exemplo os egípcios. Os egípcios não têm uma economia exatamente monetária, né? Por exemplo, nas primeiras dinastias dos faraós, mas tem uma certa burocracia. E a expansão qualitativa e quantitativa das funções administrativas. O que faz o burocrata, né? Então, quanto mais e mais especializadas as funções que eles fazem, né? Quanto maiores e mais especializadas, você tem um aprofundamento dessa burocracia. E daqui, a partir daqui, você pode fazer uma análise de longo prazo, uma teoria secular da burocracia. Você consegue ver a burocracia do Egito até hoje em dia, do Brasil colonial até o Brasil atual e como isso é feito, né? Por exemplo, um exemplo dessas análises da política e também da burocracia tem um livro que a gente vai discutir um pouco mais ao longo no fim dessa aula, que são Os Donos do Poder, de Raimundo Fauro, que vai falar justamente como isso vai se progredir. Beleza? Muito obrigado e até mais.